apresentar aí os três palestrantes de hoje, né? Professor Rodrigo, que é nosso colega aí de sempre, aí, que está com a gente aqui no GEC Live. Professor Leandro Galvão, professor da UFAM, tá? O professor Rodrigo é do IFMS, tá? E o professor Adão Cambraia, que é do Instituto Federal Farroupilha, tá? Então, esses três professores, eles são do Comitê de Programa do Simpósio Brasileiro de Educação e Computação, e eles são responsáveis pela trilha 1, no caso é o Roberto e o Rodrigo, e pela trilha 3, professor Leandro e professor Adão. Então, eles vão apresentar para a gente as trilhas e o que se espera e o que se deseja aí com esses espaços aí de submissão, tá bom? Então, um abraço, fica à vontade aí. Espero que seja um momento muito jóia para a gente. Olá, gente. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai passar aqui um pouquinho mais de detalhes sobre o que vai ser a trilha 1 e como vocês podem submeter os seus artigos na trilha 1 do EduComp 2021. Aí depois a gente vai ter a apresentação da trilha 3. Então, se você tem perguntas para a trilha 1, segura um pouco, que aí depois a gente faz todo o momento de perguntas e respostas em conjunto. Ok? Lembrando que vocês podem fazer as perguntas pelo chat, ou se vocês desejarem, mais tarde vocês podem fazer a pergunta diretamente usando o microfone. Ok? Bom, então, primeiramente, falar um pouco, como vocês sabem, a gente está organizando esse ano o EduComp 2021, vai ser online, realizado pela SBC, em conjunto com o GIEC, tá? Então, maiores detalhes vocês podem ver no hot site do evento. Quem está como chair da trilha 1 de artigos de pesquisa e ensaios é o professor Roberto Bittencourt e eu sou o vice-chair dessa trilha. Se vocês quiserem fazer algum questionamento, enviar alguma mensagem para a gente para tirar dúvidas, está aqui o nosso contato. No site do GIEC, você também pode entrar em contato com a gente, desculpa, do EduComp, você também pode entrar em contato com a gente para tirar dúvidas sobre o evento, ok? Então, bom, primeiro de tudo eu queria apresentar para vocês qual foi a filosofia por trás da concepção do evento como um todo e mais especificamente da trilha 1, né? O que a gente quer com essa trilha 1? Então, a ideia, os dois princípios norteadores que a gente usou para definir a trilha 1 foram qualidade e rigor, né? Rigor nos critérios de avaliação dos artigos, tá? E qualidade nas revisões. Isso significa que a gente tentou colocar o maior tempo possível para que os avaliadores, né, pudessem fazer uma avaliação de qualidade e nós, como chairs, também tivéssemos um papel mais ativo ao revisar essas avaliações e interagir com os avaliadores no momento da revisão, né? A gente tentou assegurar também, o máximo possível, a qualidade na seleção dos avaliadores. Então, são avaliadores com experiência comprovada na área de educação de computação. A gente tentou selecionar avaliadores com o máximo de diversidade possível, tanto em termos de experiência de pesquisa, quanto métodos usados de pesquisa, áreas de pesquisa e publicação, ok? Basicamente, o que a gente está tentando replicar, com óbvio, as nossas adaptações para esse contexto, foi o que a gente se inspirou nos padrões da comunidade internacional de educação de computação, sobretudo da ACM, que é o simpósio técnico da SIGSE, a ITICSE, a ICER e o Frontiers in Education, que também é da IEEE, mas a gente buscou beber da fonte deles, como eles definem os critérios de avaliação, quais são os tipos de artigo que a gente tem lá, e adaptou o nosso contexto para que a gente tenha qualidade e rigor nessa avaliação, ok? Então, bom, falar um pouquinho do qual é a nossa visão de um artigo de pesquisa, né? O que caracteriza um artigo de pesquisa no EduComp. Então, os artigos de pesquisa devem seguir padrões científicos rigorosos, tá? Em geral, esses artigos eles apresentam uma questão de pesquisa, né? Uma questão que vai ser respondida dentro daquele artigo. O artigo de pesquisa precisa apresentar fundamentos teóricos, né? Em geral, esse é um elemento facultativo, mas desejável, né? Então, o que a gente está querendo apresentar para vocês aqui é que
no máximo possível, óbvio que são casos onde isso não é necessário, os artigos de pesquisa eles devem apresentar algum elemento teórico ou fundamentação teórica que embase essa questão de pesquisa ou a metodologia que foi utilizada, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, uma revisão de literatura, desculpa, tem um typo aqui, depois eu vou corrigir na apresentação final. Então, tem uma revisão de literatura para a gente contrastar o que já foi feito anteriormente, como que esse seu artigo está avançando a ciência, tratando essa pesquisa, questão de pesquisa de uma forma diferente, ou tratando sobre uma perspectiva diferente, em outro contexto, ou até mesmo avançando o entendimento dessa questão de pesquisa, né? Uma seção de métodos, e aqui eu quero deixar bem claro que não existe preferência alguma por nenhum tipo de método, ok? Então, desde que estejam claros se você vai utilizar métodos empíricos, quantitativos, qualitativos ou misto, desde que bem fundamentados e adequados à sua questão de pesquisa, sem problema algum, ok? A gente tentou garantir ao máximo possível que os revisores tenham essa diversidade de métodos e também entendam que todos esses métodos são válidos através do guia que a gente vai submeter aos revisores. Você pode utilizar métodos analíticos, críticos ou até de desenvolvimento, utilizando Design-Based Research, por exemplo. Você deve apresentar os seus resultados de forma clara, né? E, sobretudo, fundamentar uma discussão de como esses resultados impactam o nosso cenário de pesquisa em computação e educação. É desejável que vocês também tenham uma sessão, ou uma pequena sessão, ou até mesmo um parágrafo, onde vocês discutam as limitações da pesquisa e prospectos futuros dessa pesquisa. Ok? Isso aqui é só um framework geral, não necessariamente todos os artigos têm que seguir esse framework, mas a gente apresenta como desejável. Ok? A gente também vai ter na trilha 1 um outro tipo de artigo completo, que são os ensaios, né? Então, o que caracteriza um ensaio, né? Então, um ensaio ele deve buscar fundamentar de forma argumentativa, crítica e original, né, algum aspecto baseado na literatura existente. Então, essa argumentação ela tem que ter profundidade, né? Então, ela vai expor a ideia dos autores sobre um determinado tema com uma determinada perspectiva baseado na literatura existente, e essa análise ela tem que ser profunda no sentido que ela vai revisar, analisar interpretações anteriores, debater novas ideias, apresentar opiniões e projetar uma perspectiva sobre o futuro, ok? Bom, quais são os tópicos de interesse da trilha 1? Na verdade, quais são os tópicos de interesse do EduComp, ok? Vocês não precisam ver todos os tópicos que a gente tem aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Então, no site do EduComp, você pode vir aqui quando a gente clica em tópicos de interesse, tem uma longa lista de tópicos de interesse. A gente tentou ser o mais inclusivo possível nesses tópicos, tá? Então, você pode filtrar aqui. Olha, tem pensamento computacional? Sim, temos pensamento computacional. Temos vários outros tipos de tópico. Então, vão lá na página do EduComp, confiram se o seu tópico de interesse está abrangido aqui na nossa lista. Rodrigo, meu tópico de interesse não está tá nessa lista, ou eu acho que ele está um pouquinho diferente. Cabe, né? Então, o nosso papel como chairs é justamente fazer esse filtro. Se a gente achar que cabe o artigo melhor em outra trilha, a gente faz essa alocação. Mas, em geral, eu diria que se o seu fim, o objeto fim do seu artigo é o ensino de algum aspecto da computação, não só a programação, mas a computação como um todo, ela é um tópico de interesse do EduComp. Ok? Então, aqui tem a lista gigante. Eu vou deixar aqui para quem ficar assistindo o vídeo no YouTube saber quais são os tópicos de interesse, mas lembrando que lá no site vocês podem filtrar e conferir. Ok? Então, a parte mais importante, como que eu submeto meu artigo para o EduComp, mais específico para a trilha 1 de pesquisa, tá? Então, aqui eu vou passar um roadmap aqui para vocês de como que seria o processo de envio. Então, no dia 18 de setembro, vocês têm que enviar
os abstracts, ok? Do seu artigo. No dia 25 de setembro é o envio do artigo completo. No dia 26 de novembro é a notificação de aceitação. E no dia 10 de dezembro é o envio da versão final, que a gente geralmente chama de Camera Ready. Ok? Então, bom, o que seria o envio desse abstract? Algumas pessoas estavam em dúvida, eu mando o artigo só com o abstract, eu mando o artigo todo e a gente vai olhar só o abstract. Na verdade, não. Né? Então, o envio vai ser feito através da plataforma do GEMS, da SBC. Se você já tem uma conta, é só fazer um login e procurar lá pelo EduComp. Se você não tem uma conta, cria, é bem fácil, só precisa do teu e-mail. Tá? Então aqui, como vocês podem ver na tela, vocês vão colocar o título do trabalho de vocês, o abstract, não existe uma limitação do número de caracteres, isso fica de acordo com vocês, lembrando que, óbvio, vai influir no espaço que vocês têm para o artigo em si. Quanto maior o abstract, menos espaço. Tá? Vocês podem adicionar os autores, tá? E aqui nos tópicos de interesses, vocês olharem, tem uma longa lista, que são exatamente aqueles tópicos que estão lá na página do EduComp. Então, vocês vão escolher entre 1 e 3 tópicos, ok, de interesse. Então, só esses tópicos vão ajudar os chairs, eu e o Roberto, a escolher qual vai ser o avaliador que mais se adequa ao seu artigo, ok? Então, abstract no GEMS, 18 de setembro, escolha entre 1 e 3 tópicos. Então, no passo 2, aí sim você vai mandar o seu artigo completo. Então, a gente adotou o padrão, né, o template do ACM6, Proceedings, ok? Não é Journal, é o Proceedings, então a carinha dele é essa que vocês estão vendo na tela agora, tá? Existem templates do ACM, tanto em Word quanto em LaTeX, se vocês quiserem utilizar, ou para quem não preferir não instalar nada do LaTeX e usar diretamente, tem um padrão lá no Overleaf também, um template, que é só você usar esse template, ok? Os artigos eles podem ser escritos em português ou inglês, com um mínimo de 6 e no máximo de 10 mais 1 páginas. Ou seja, são 10 páginas mais uma página de referência. Essa uma página é só de referência mesmo, não tem agradecimento, não pode ter nenhuma outra informação que não seja as referências bibliográficas. Por isso que a gente chama de 10 mais 1, ok? E os artigos eles vão ser publicados na SBC OpenLib. Então, lembrem-se que vocês têm que anonimizar para o double bind, então não pode ter nenhuma informação, tanto no título quanto no corpo do texto que identifique os autores. Então, se você está descrevendo na Universidade X, lembre de colocar no anonimato, ok? Ou qualquer outro elemento que identifique vocês para os revisores. Tá? Se vocês mandaram um abstract dia 18 de setembro e pretendem mudar alguma coisa no abstract para dia 26, tudo bem, desde que essas alterações sejam leves. Né? Lembra que a gente está usando um abstract de vocês para alocar os revisores, você não pode escrever melancia e depois submeter banana para a gente avaliar. Ok? Os CSS Concepts que a gente está colocando aqui no formulário, por enquanto eles não são obrigatórios. Se vocês quiserem deixar os CSS Concepts que estão lá no template, tudo bem. Para a versão final de Camera Ready, aí a gente vai ajustar esses CSS Concepts. Você consegue gerar esses CSS Concepts, o XML dele, na página da SM que está mostrando aqui na tela, ok? É bem simples, é só um clique, 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 você seleciona quais são os tópicos que você quer dentro do padrão do ACM CSS, e aí você copia e cola dentro do Word ou do LaTeX para configurar, ok? Lembrando que você tem que manter essa parte de baixo aqui do template que tem as informações do evento, mesmo que elas não signifiquem nada no template, tá? Geralmente eles botam aqui o Woodstock. Por quê? Porque essas informações mais para frente elas vão ser preenchidas com as informações oficiais do EduComp e elas ocupam um certo espaço. Então, para não ter surpresa na versão final, a gente pede que vocês mantenham essa informação que não significa nada, por enquanto, no template, mas ela vai ocupar um espaço, ok? Então, como que você vai enviar o seu artigo completo para a trilha 1? Tá? O deadline é dia 25 de setembro de 2020.
Então, você vai fazer login no GEMS, né? Vai selecionar o EduComp como evento que você quer enviar o trabalho. Naquela mesma página onde você enviou o abstract, se você rolar a página para baixo, vai ter o local para você fazer o upload do artigo. Então, lembrando que o máximo 11 páginas, tá? Como vocês podem ver, não existe uma limitação do tamanho, mas o arquivo tem que ser do tipo PDF. Então, se você fez no LaTeX, ele automaticamente já vai gerar o PDF. Se você fez no template do Word, lembre de converter para PDF. Ok? Então, como esse seu artigo vai ser avaliado? Então, a gente vai alocar os avaliadores de acordo com as informações que você apresentou, tanto no abstract quanto nos tópicos de interesse, tá? Então, os artigos de pesquisa e ensaio, vocês vão ver na apresentação das outras trilhas que esses critérios são distintos para cada uma dessas trilhas, mas na trilha de pesquisa e ensaio, os critérios a serem avaliados são a aderência ao tema, o embasamento do trabalho em trabalhos relacionados, o embasamento do artigo em teoria, quando aplicável, né? A metodologia ser clara, o trabalho apresentar consistência e coerência na sua argumentação, métodos e apresentação de resultados, o impacto dos resultados e do artigo como um todo, e critérios de apresentação, como escrita, organização do trabalho e etc. Tá? Desculpa, eu coloquei os autores aqui, mas deveria ser os revisores, né? Então, os revisores eles vão especificar o quão eles estão familiares com os métodos de pesquisa que foram empregados, então a gente vai poder fazer uma filtragem melhor de como a expertise de cada um dos revisores com relação aos métodos de pesquisa empregados em cada um dos trabalhos e na revisão que eles apresentaram. Ok? Então, a notificação de aceitação. Então, cada um dos autores vai receber, né, junto com as avaliações dos revisores, a notificação de aceitação ou não. Então, dá uma olhada na caixa de spam de vocês. Não existe fase de rebuttal, por enquanto. Então, não tem como oferecer um rebote das avaliações que vocês vão receber. E a publicação, aquela versão final, ela é condicionada à adoção das sugestões dos revisores e chairs, pelo menos aquelas que a gente recomendar que sejam mais importantes. Algumas que não são tão importantes assim, a gente vai deixar como recomendação, mas as sugestões, a aceitação final vai ser condicionada à adoção dessas sugestões. Ok? A submissão final, vocês vão ter que verificar se todas as informações que eram anônimas foram corrigidas, se adicionar os autores e as instituições, né, desanonimizar o artigo. A gente vai enviar para vocês aquelas informações que eu mostrei lá na parte de baixo do artigo, que não significavam nada, a gente vai enviar as informações oficiais do EduComp a serem inseridos no template. Tá? Para aqueles que estão trabalhando no LaTeX, evitem a famosa engenharia de artigo, famoso VSpace, etc., para não ter muito problema na hora da edição final. E confira todas as informações, porque após o envio da versão final em Camera Ready, não vão ser aceitas alterações no artigo. Ok? Então, após 10 de dezembro, sem alterações no seu artigo submetido. Não façam como eu e deixei vários dados anônimos no artigo que eu enviei e agora não tem volta. Ok? Então, vou passar a palavra agora para os chairs da trilha 3. E muito obrigado. Depois a gente responde as perguntas de vocês. Boa tarde, pessoal. Vocês estão visualizando bem aí a tela compartilhada? Ótimo. Perfeito. Ok. Então, vamos apresentar para vocês aí a trilha 3, né? Currículos e práticas pedagógicas. Grande parte das informações que o Rodrigo compartilhou há pouco, elas servem para nós também, para nossa trilha, tá? Então, nós vamos nos ater apenas em falar sobre a trilha 3 em específico, tá?
No O Adão, caso... rapidinho, Adão. Desculpa Claro, vai lá. interromper. Você pode botar em tela cheia? É Ctrl L de Leandro. Certo. Dá para ir por Aí... aí também. Obrigado, Leandro. Valeu. Então, como eu estava dizendo, grande parte das informações que o Rodrigo falou agora sobre data, sobre formas de envio, etc., valem também para a trilha 3, tá? Então, nós não vamos repeti-las e sim vamos nos ater nas organizações que fizemos, nos referenciais para a trilha 3 em específico. O Leandro é o chair, eu sou o vice-chair, né? Depois o Leandro, a nossa ideia é fazer um bate-papo aqui, então o Leandro pode ir e entrar junto aí, tá, Leandro? Conforme você achar necessário para nós fazermos essa conversa, tá? Bom, a primeira questão, já vamos entrar direto, então, aqui nessa apresentação, o que caracteriza um artigo na linha de currículos e práticas pedagógicas, né? A gente compreende que, a primeira questão que a gente tem que esclarecer é que a gente compreende currículo como algo muito mais amplo, mais do que simplesmente a matriz curricular das instituições. E as práticas pedagógicas compreendemos como algo relacionado à didática, algo relacionado a metodologias, né? E sabemos e entendemos que de uma prática pedagógica podem ter muitos relatos de experiência, tá? Para nós partirmos aí da nossa ideia da linha de 3. Eu acho que também posso salientar que ter a trilha currículo e práticas pedagógicas no Educomp, ela valoriza bastante essa questão de trabalhar com o currículo e práticas. Então, algumas características que nós escrevemos aqui para essa linha, e a primeira delas é a inovação, né, nos currículos ou nas práticas pedagógicas. Então, e aí algumas características nós colocamos assim: a inovação está explicitada e aborda aspectos da educação em computação, né? A motivação para a construção desse currículo, dessa prática pedagógica, desculpa, né? Trabalhos relacionados, né? Utilizar propostas no artigo anteriores no contexto educacional, se foi desenvolvido um currículo anterior a esse, que tipo de proposta foi feita, né? Utilizar trabalhos e documentos relevantes para análise, se foi feita uma análise de um PPC, feito relações com a BNCC, trazer esses documentos para dentro do artigo. Relacionar trabalhos prévios com a inovação proposta, se teve algum trabalho anterior já referenciando essa inovação, poder trazer para dentro desse artigo, a gente achou importante, né? E destacar principalmente de que maneira é diferente dos trabalhos anteriores, o que essa inovação curricular ela traz de contribuições novas à comunidade, tá? Ou dessa prática pedagógica traz de contribuições para a comunidade. Outras características é a análise do currículo e da prática pedagógica com abordagem do problema, né? Como, por exemplo, a abordagem do problema. Dá um exemplo aqui para ficar claro. Nas licenciaturas, quem trabalha em licenciatura em computação em específico, existem as práticas enquanto componente curricular, né? Eu lembro que no nosso instituto nós tínhamos uma organização das práticas enquanto componente curricular, que elas eram distribuídas em várias disciplinas, né? E nós percebemos um problema ali que não ocorria a integração devida, cada um fazia o seu trabalho. E nós reorganizamos esse currículo de forma a fazer um componente curricular e todos os professores vão se envolver nesse componente curricular. Fizemos uma mudança curricular que para resolver um determinado problema. Então, trazer essas problemáticas para dentro do trabalho. E indicadores de sucesso, potencialidades da proposta analisada, se é uma iniciativa ainda não implementada, trazer as potencialidades dela. Se já é uma iniciativa que foi implementada, sugerir alguns aprimoramentos à proposta implementada, né?
e as possibilidades de desenvolver em diferentes contextos também essa inovação, essa iniciativa. Trazer também dificuldades de implementação da inovação ou da iniciativa, salientando algumas questões de como que foi tratado ou não, né? Então, definimos também alguns critérios de avaliação. Eu acho que é interessante, eu acho que o Rodrigo já destacou antes, que cada trilha a gente definiu um formulário de avaliação dos artigos, com questões específicas para cada trilha. Na trilha, então, 3, a gente definiu a aderência ao tema, claro, né? A qualidade e organização textual, a questão da escrita, a questão de apresentar bem o texto, enfim. Apresentar o contexto educacional em que for implementado o currículo ou a prática pedagógica, né? Trazer, na medida do possível, os fundamentos pedagógicos utilizados, apresentar as contribuições e originalidade do artigo, né? O design e construção, como esse artigo foi construído, como esse currículo foi construído, ou essa prática pedagógica, né? Pautado em que teorias, e quais os impactos desse currículo, dessa prática pedagógica para o coletivo, né? Para a comunidade. Aqui o mesmo problema, porque nós nos baseamos no template do Rodrigo, né? Não é os autores, os revisores. Né? A ideia é trabalhar com o revisor vai definir qual a familiaridade dele com o tema para definir também essa relação dos pesos da avaliação do artigo. Não sei se quer trazer mais alguma coisa aí, Leandro, em relação a isso. Não, pode ir tocando aí. Tá, ok. Aqui nós definimos, então, aí o Leandro pode me ajudar, tentando fazer uma pequena distinção entre as diferentes trilhas, né? Para deixar mais... vontade, Porque Leandro. é uma dúvida, né, que pode surgir, porque diferente de de outros eventos, em que normalmente as trilhas são divididas por tópicos, né? O Educomp não. Todas as trilhas elas podem receber artigos, né, que estão trabalhando os diversos tópicos, aquela longa relação que está lá colocada no site. Mas o que diferencia realmente uma trilha da outra é o enfoque. Né? Então, no caso assim, de uma proposta de currículo ou de prática pedagógica, né? Então, se você já fez essa proposta, já testou, já experimentou e tem resultados em cima dessa pesquisa realizada a partir da proposta, você pode dar um enfoque de artigo de pesquisa e submeter para a trilha 1. Né? Por outro lado, se você enfocar mais a questão, né, da experiência, quem são os atores, né, professores, tutores, educandos, né, a família, os diversos atores desse processo, e enfocar o relato em si de como se sucedeu essa experiência, o contexto educacional, você pode ter, em cima da mesma proposta de currículo, mesma proposta de ação pedagógica, né, ter um artigo para a trilha 2, né, com esse enfoque na experiência em si. Por outro lado, né, aí a sardinha, puxando a sardinha para o nosso lado, né, que é a trilha 3. Se você enfoca a iniciativa, a inovação em si, desse currículo ou prática pedagógica em relação a outras iniciativas semelhantes, então você tem um artigo para a trilha 3. Né? E, por fim, se por acaso essa prática pedagógica gerou, né, um recurso educacional, um objeto de aprendizagem, então você pode enfocar apenas no objeto de aprendizagem e ter um artigo para a trilha 4. Então, assim, com essa figura a gente tentou mostrar que uma mesma proposta de currículo ou prática pedagógica pode ensejar, né, artigos para as 4 trilhas, né, e serão bem-vindos. Né? O interessante é a gente fomentar essa discussão, trazer, divulgar, né,
essa pesquisa ou essa iniciativa, essa proposta, ela pode ainda não estar madura em termos de pesquisa, né? Mas basta ter a proposta, ela é muito bem-vinda no Educomp. Tá bom? Então, Tá contigo aí, Adão. Beleza. Eu acho que é isso mesmo, Leandro. Eu acho que a ideia é contemplar essas discussões de currículo e de práticas pedagógicas, tá? A nossa trilha, então, ela tem esse enfoque, essa ideia, né? Mas eu acho que a proposta agora da live é nós aproveitarmos as dúvidas do pessoal, discutirmos um pouco, né? Então, daí nos colocamos, então, à disposição aí para fazer esse diálogo aí, ok? Legal, gente, como de costume, agora a gente abre para perguntas, né, para vocês. Se vocês quiserem fazer a pergunta através do chat, vocês podem colocar a pergunta no chat e a gente direciona as perguntas, ou se vocês quiserem usar o recurso de voz, fiquem à vontade. Lembrando de tentar usar o recurso de levantar a mão, que às vezes fica melhor para a gente ver quem tá na ordem, ok? Então, passo a palavra para vocês. Leandro, eu não consigo levantar a mão aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Leandro ou para o Adão. Tudo bem, Adão? Ou Leandro? Eu sou do Instituto Oi, Federal de Fátima. São Paulo. Não, eu sou a Jussara, tá? É que eu não consegui levantar a mãozinha aqui. Eu sou do Instituto Federal de São Paulo e eu achei interessante esse tema que vocês estão colocando, porque nós estamos trabalhando exatamente no nosso currículo de referência, tá? Porque estamos trabalhando tanto para o superior quanto para os técnicos. Então, eu estou nas duas frentes. E porque nós temos 37 campi em São Paulo. E todos os cursos, a gente tem uma diferenciação entre cada um dos campi devido à questão do setor de produtivo. Você acha que seria um tema interessante para a gente colocar nessa trilha, já que a gente tem uma série de dificuldades e leis para poder colocar um currículo de referência básico? Você acha que caberia numa trilha esse tipo de discussão? Essa é a minha pergunta para vocês. Porque é muito difícil, a gente tem muita dificuldade de estabelecer o conjunto mínimo de coisas, né? Vou falar assim de coisas, porque a gente tem que considerar conteúdo, a gente tem que considerar as áreas, principalmente o estado de São Paulo, que é um estado que tem muitos campi, não é? São 37 campi para atender a todo mundo, e a gente tem... a pergunta é, caberia uma discussão, alguma coisa assim? Desculpe aí, gente, eu não consegui levantar a mão, tá? Por isso aqui, eu entrei assim, eu fiquei curiosa, fiquei motivada. Imagina, Jussara. Eu até coloquei aqui no chat, quem não está conseguindo usar o recurso de levantar a mão, só anuncia seu nome e fica à vontade. Vai lá, Leandro. Pois é, Jussara, com certeza, né? Desde que trate, assim, tanto o curso de nível superior ou o técnico médio, né? Se for em computação, né? Alguma área afim à computação, será muito bem-vindo mesmo, né? Vamos dizer, é uma proposta de currículo, ainda não foi testado. Acho que a trilha 3 é um ótimo lugar para você. Exatamente, é uma proposta de currículo, porque eu sou basicamente do curso, eu estou trabalhando especificamente no curso de engenharia, né, e de eletrônica, e o técnico de eletrônica também. E a gente está tentando colocar algumas coisas de 4.0, indústria 4.0, porque trabalho especificamente com computação, basicamente é muita coisa de computação. E a gente está tendo uma série de dificuldades, porque tem algumas amarras. A base curricular no MEC não tem ainda a indústria 4.0 incluída, porque eles vão lançar agora, no final do ano. Então, houve a galinha, entendeu? O que vem primeiro? Então, a gente está tendo realmente essas dificuldades em relação a essa parte. Eu estou no da eletrônica, mas tem o pessoal da informática, tem o pessoal de outras áreas também, e da engenharia da computação especificamente. E a minha curiosidade era só essa, se isso aí é um tema que a gente poderia tratar, mesmo a gente não tendo finalizado
o documento final do currículo de referência nosso, né? Não, cabe muito bem, né, não precisa estar finalizado, né? Coloca aqui a proposta de vocês, né? Levanta as dificuldades, né? A ideia da trilha 3 é não ter ainda um currículo acabado, testado, né? Colocar um que vai levantar a discussão. Por exemplo, como você colocou esse elemento novo, né, da indústria 4.0, que ainda não está presente, né, nas normativas do MEC. Porque, por exemplo, eu faço parte do grupo da CETEC, que trabalha com a indústria 4.0, e as diretrizes estão sendo colocadas agora também. Tem grupo de trabalho, mas não tem nada formalizado de fato. E o que eu falo, a gente daqui a pouco, antes de formalizar 4.0, vai sair para 5.0, porque o mundo já está no 5.0. Entendeu? Então, como que a gente faz para poder agilizar mais essa questão educacional, né? Porque, de repente, a gente está ficando para trás. É uma preocupação. Tá? Bom, é isso. Já tirou. Obrigada pela dúvida. Acredito que, de repente, vou tomar coragem para escrever alguma coisa. Diga, Adão. Eu acho que sim, eu acho que é uma questão que vem bem interessante para nós aí, né? Porque a trilha também dá uma abordagem para iniciativas e análise dessas iniciativas que serão implementadas e possibilidades de aprimoramento dessas iniciativas, né? Então, me parece que essa análise e essa experiência em particular do currículo de referência, que são 37 campings que você falou, né? Ela vem sim a ser incluída na trilha 3, será bem-vinda para nossas discussões. Com certeza trará boas contribuições, tá? Tá. Obrigado, gente. Vamos tomar coragem. Isso. Legal. Obrigado. Passa a palavra aí. Obrigado, Rodrigo. Desculpe aí. Imagina. A professora Maria de Fátima está com a mão levantada. Maria, se quiser fazer a sua pergunta, fica à vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, Leandro, Adão, a todos. Então, é muito bom essa fala da professora Jussara, porque foi uma questão que eu fiquei refletindo sobre essa caracterização da trilha 3, da questão da inovação, né? Como é que a gente vai caracterizar a inovação em currículo, né? E eu achei oportuno a fala da professora no sentido de que, neste caso, né, esse relato ele é importante, essa trilha é muito importante, ela me faz... No passado, a nossa experiência no EI, né, que nos primórdios, 95, a gente teve uma chamada que era catálogo de cursos, de currículos. E isso foi muito importante para a nossa comunidade, para compartilhar. Primeiro que a gente não tinha todos os cursos, né? Então, a gente primeiro queria fazer um levantamento dos cursos de computação no Brasil. Então, a SBC, ela, dentro desse espaço, fez essa chamada de currículos. E isso foi muito importante para o que veio depois, né, os cursos de qualidade, a discussão de projetos pedagógicos na nossa comunidade. Isso é um tema que, naquele momento, não tinha essa cultura. E eu acho que nós estamos em outro momento em que a gente tem que discutir inovação em currículo. E esse tema de inovação em currículo é uma discussão complicada, porque como é que você vai caracterizar a inovação em currículo, se você ainda está em construção, que é isso que a professora está relatando. Então, por exemplo, eu mesma ri com o comentário dela, que ela falou assim, então, quem sabe eu me motivo, porque, por exemplo, aqui na UNB a gente tem toda a experiência, né, de currículo, inclusive de revisão curricular com as novas diretrizes, a gente implantou as diretrizes da licenciatura, as novas diretrizes, a gente está sempre atualizando
a nossa experiência, a nossa implantação curricular. E, no entanto, assim, eu não me sinto assim, tão, com tanta propriedade assim, para dizer é uma inovação, é um sucesso ou não, enfim. Então, o relato da experiência nessa questão curricular, a Rede Federal Tecnológica tem esse desafio dos multicamp, e também da formação de professores, porque na rede tecnológica eles têm essa obrigatoriedade de formar professores. Então, essa discussão da curricular ela é muito importante, essa questão da inovação dos projetos pedagógicos, com as abordagens ativas. Então, eu acho que essa fala, Leandro, sua, foi muito importante, a sua explicação. Eu acho que isso precisa ser, claro que está divulgado, mas isso precisa estar inserido dentro do entendimento, né, dessas trilhas, né? Essa sua explicação eu acho que foi muito boa, porque eu mesma tive dúvidas com relação às trilhas, e quando você comentou sobre o enfoque, né, da experiência, ela pode ir para uma trilha ou outra. Então, eu não sei como é que está, eu não olhei assim com muito critério, assim, com esse olhar, né, esse olhar crítico, mas eu acho importante a gente divulgar, né, que essa sua fala ela está explicitada mais visivelmente para quem vai submeter. É isso. Parabéns. Eu acho que essa trilha é uma trilha muito importante. Eu estou qualificando todas, mas as experiências de implantação de currículo são experiências de longo prazo, então elas precisam ser compartilhadas. Obrigada. E parabéns. Obrigado também, Fátima. E dizer que ali é o fruto da discussão coletiva, né? Eu só fui a pessoa que falou, né, que apresentou. Né? Ali é o entendimento do grupo. Com certeza, com surgiu certeza, das discussões, né? Essa dúvida também surgiu dentro do próprio grupo, né? Não, com certeza, eu só estou reforçando para a gente divulgar a gente agradece mais, né? O feedback, muito bom. Legal, professora Fátima, muito obrigado. Bosco, você tinha alguma pergunta? Você falou que caiu, votou. Desculpa, Bosco, antes de você, o Wilk está com a mão levantada. Wilk, por favor. Oi, estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Legal, boa tarde a todos. Eu queria, na verdade, não seria uma pergunta, é mais uma sugestão bem rápida para o Rodrigo, né, que está com a trilha de trabalhos de pesquisa, não é isso? Isso. Que é o seguinte, em alguns eventos que a gente tem tido a experiência anterior, acho que isso não é novidade para ninguém, a gente às vezes sofre um pouco com relação às revisões que são recebidas, né? No sentido de que as revisões elas são muito aquém do que se espera especialmente para um artigo de pesquisa, né? Muitas vezes a gente manda um artigo para um evento e aí esse artigo ele vem com uma revisão, por exemplo, de um parágrafo, e aí às vezes é mais estranho porque é um parágrafo às vezes elogiando o artigo. E aí, na revisão, na revisão de pontuação, vem com uma revisão negativa, né? E aí, a gente tentou fazer algumas coisas para tentar melhorar isso em alguns eventos. O Eleandro, por exemplo, fez algumas iniciativas no AlgProg, né? E a gente fez umas alternativas também no WLeak, né? Então, uma sugestão que eu gostaria de dar é de ter uma atenção com os revisores no sentido de passar realmente um modelo de revisão boa para os revisores, ou seja, dizer, olha, o que a gente espera em relação à revisão é isso aqui, a gente espera que uma revisão boa, ela aborde de tal forma, por exemplo, que existe um comentário sobre cada uma das seções do artigo que pontue pontos positivos, que pontue os pontos negativos,
que faça uma revisão específica sobre cada um dos pontos que estão sendo considerados na revisão, que explique para o autor o porquê que está colocando cada uma das pontuações e também, né, como chair, às vezes a gente sofre que os revisores não mandam um comentário específico para a gente explicando, e isso é muito ruim, porque dificulta muito essa questão, né? Então seria legal também solicitar para os revisores que obrigatoriamente mandassem um comentário rápido para os chairs explicando o porquê da revisão. Eu lembro que, mesmo a gente explicando, pedindo isso no WLeak, tinha revisor que ele copiava a mesma avaliação que ele mandou para os autores e mandava para a gente, né? Então, complicava um pouco a situação. Então, só uma sugestão para que vocês tomem bastante cuidado com relação a isso aí. A outra sugestão seria que os chairs fizessem uma meta-review, eu não sei se isso já está no planejamento, mas isso é seguindo o exemplo, né, de outros eventos internacionais que a gente tem aí. Então, que cada artigo o chair pegasse e fizesse um compilado das revisões de cada revisor, destacando aquilo que é de mais importante e colocando isso na meta-review para os autores. Isso facilita muito para a composição da versão final, né? E esse ano, para finalizar, o SIGS está utilizando um sistema chamado, acho que é Piazza, enfim, não sei como é que pronuncia, mas com certeza vocês já viram, que é um sistema de discussão entre os revisores. Então, à medida que vão surgindo as revisões, os chairs eles vão passando diversas orientações para os revisores e os revisores também vão conversando entre si a respeito do processo de revisão dos artigos. Então, é só isso mesmo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, professor Wilton. Bom, então vou pontuar que todas essas preocupações foram nossas desde o começo, né? Isso não é uma preocupação exclusiva do EduComp, como você bem falou, isso é uma preocupação muito grande dentro da SIGS e da ICER, a qualidade de forma geral das revisões, né? Então, uma das formas que a gente está adotando para garantir essa qualidade das revisões é, primeiro, esse espaço de tempo bem grande para que as revisões aconteçam, né? A última coisa que a gente quer é tipo, falta uma semana ou 3 dias, vamos, como se diz, catar no laço quem está aí, fazer uma revisão para ter só um número. Decididamente não é isso que a gente quer. A gente teve bastante trabalho para confeccionar a lista de revisores e tentar ser o mais criterioso possível também nos critérios de revisão. A gente estudou os critérios da ICER, da SIGS, da ITICS e tentou deixar eles da forma mais clara possível. Nós vamos ter esses campos subjetivos, onde espera-se que os revisores detalhem de forma mais explícita quais são os pontos positivos e negativos. Até é interessante você tocar nesse modelo de revisão, que fui eu que postei isso aí lá no Piazza da SIGS, que é uma coisa que eu venho discutindo com o pessoal do meu grupo de pesquisa faz muito tempo, que todo mundo fala, as revisões de educação de computação são muito aquém do que deveriam, mas ninguém nunca mostrou para os revisores como deveria ser uma revisão boa, o que é uma revisão ruim, quais são os elementos que tem numa revisão boa e ruim. Então, a gente vai escrever esse guia também baseado naquela conversa que a gente teve lá no Piazza da SIGS para apresentar os revisores. E como a gente vai ter esse tempo, tanto eu como o Roberto, nós vamos ser bem ativos nesse processo de revisão, atuando como meta-reviewers. No GEMS não vai ter esse papel formal de meta-review, mas eu e o Roberto vamos atuar nesse processo, tanto durante a revisão, quanto, vamos dizer assim, na pós-revisão, no momento que a gente vai enviar as informações aos autores, né? Então, não vai ser meramente um processo quantitativo, onde a gente vai ver só os pontos onde cada um dos revisores assinalou, né? Mas a gente também vai fazer um esforço qualitativo para ver o que foi falado do artigo e, se necessário, a gente vai intervir também como meta-revisores na revisão. Espero que tenha sanado as suas dúvidas e a maioria das suas sugestões faço minhas palavras aqui também. Nós vamos tentar, ao máximo possível, adotar elas dentro da revisão da trilha 1. Rodrigo. Oi. Tem uma fala em direção
a esse ponto, né, que eu acho também importante, é que, assim, muito interessante Will, as suas colocações, e, assim, a gente vive numa cultura que é oposta a esse desejo de a gente fazer todo esse processo, entende? Então, apesar de haver esse desejo, e quem já submeteu o artigo e sofreu com a revisão ruim, né, de baixa qualidade, com pouco retorno, né, e que às vezes até assim, de uma certa forma, desprestigia, né, o trabalho que você enviou, porque, poxa, somos colegas, né, somos pares, né, é uma revisão aos pares, né, então a gente espera que o outro colega que está revisando, né, considere-se de fato como um par, né, se sensibilize, né, que todo trabalho científico tem um custo, né, tem todo um processo, né, que leva tempo, tempo para fazer, tempo para escrever, tempo para poder relatar. Então, assim, existe uma seriedade em quem fez o trabalho e espera-se uma seriedade em quem revisa, né? Então, assim, esse é o espírito, né? Esse seria o desejo, né? Mas a gente sabe que a cultura da revisão nem sempre passa por aí, né? Infelizmente, existe essa percepção de que o revisor, isso na cabeça de alguns revisores, e eu olho isso com uma tristeza, né? De que ele, na realidade, ele é uma honra ele estar revisando o trabalho de alguém, né? Ou melhor, assim, alguém está recebendo a revisão de uma maneira... é um luxo você receber a minha revisão, entende? E a visão, na realidade, é uma visão de comunidade, uma visão de paridade, né? Somos colegas, estamos fazendo uma comunidade de pesquisa, em que a gente, um a um, né, contribui para o enriquecimento da pesquisa e da ciência como um todo, né? Então, assim, essa cultura eu acho que, infelizmente, ela existe. E aí também eu acho que é uma questão cultural. Eu acho que a gente talvez tenha esse problema ainda no Educomp 2021, mas tenho certeza de que, assim, o comitê gestor e o comitê de programa, ele está muito preocupado com essa mudança de cultura, né? Essa mudança de paradigma. Então, eu acho que isso é importante se deixar registrado. Então, a gente tem esses desafios, né? A gente tem essas metas maiores aí de no futuro implantar o Rebut, ou de repente fazer essas conversas entre os revisores. Isso é muito, muito legal. Mas a gente sabe que essa cultura precisa ser mudada. Então, assim, é o início, de repente, de uma nova cultura dentro do Educomp. Mas temos essa barreira aí, infelizmente, que é a barreira da cultura. Esses revisores, eles revisaram em outros lugares, em outros espaços, e, infelizmente, alguns vão vir ainda com essa visão. A gente precisa, na realidade, trabalhar também isso, tá bom? Eu acho que o Roberto também concorda comigo no sentido que a gente quer implementar um choque de cultura, né? Parafraseando nossos amigos da Globo. Algumas das partes vão se incomodar, mas o intuito é gerar incômodo. A gente quer ser diferente. Se for para ser a mesma coisa que a gente sempre teve antes, com as mesmas revisões simples, onde as pessoas acham que só quant é melhor que quali, etc. A gente, infelizmente, vai ter que passar por esse choque de cultura no começo até a gente atingir o nível que a gente espera. A gente está trabalhando por isso, sabe que não vai acontecer do dia para a noite, mas a gente está tomando todos os cuidados e as medidas possíveis para que esse choque aconteça da forma mais suave possível. Pessoal, são 4 horas, mas a gente ainda tem tempo. Como eu disse, Bosco, toda vez que a gente recebe alguma revisão que alguma pessoa diz que uma quali não presta, uma fada morre, né? Então, infelizmente, todo mundo já recebeu essa revisão e tem bem menos fadas do mundo por causa disso. Mas é uma coisa que eu, como meta-reviewer, por exemplo, nesse seu aspecto, que você falou dos meta-reviewers, a gente não vai deixar passar. Não vai ter revisão que a pessoa fala uma coisa dessa e essa revisão vai ser enviada para os autores, né? A gente vai interferir de alguma forma e a gente vai buscar equalizar essas questões. Temos espaço para mais uma pergunta, a gente já tem 4 minutos. Lembrando que essa apresentação vai ficar gravada lá no YouTube, então logo a gente consiga upar ela, ok? Então vocês podem revisitar ela a qualquer momento.
Esdras, você tem algum aviso final? Opa. Bom, temos só fazer o reaviso só, né, de alguns avisos, né? Eu acho que eu perdi o link, ó. Deixa eu colocar aqui. O aviso que eu acho que é legal para quem é professor de educação básica ou conhece algum professor de educação básica que queira compartilhar, né? A gente amanhã, né, professora Márcia Nipoff, professora que está responsável pela conexão do Educomp com a educação básica, né? Ela está organizando esse momento amanhã, né? Vai ser uma live, o professor Wilk também vai estar lá, o professor André Raab também, e a gente vai compartilhar um pouco sobre educação e computação, né? Como e por quê, né? Na escola, né? No recorte da escola. E trazendo um pouco como compartilhar, né? As experiências e vivências, né? Dos professores da educação básica no Educomp. Então, seja como relato de experiência, seja na trilha de currículo ou prática pedagógica, a ideia é provocar os professores da educação básica para que eles sintam, na realidade, que o Educomp é espaço deles também. O nosso desejo é que o GIEC, né, a educação e computação, não seja um espaço apenas de pesquisadores de universidades e faculdades. A gente quer que ele seja um espaço onde a educação aconteça de forma plena, né? Seja nos espaços formais, não formais ou até informais, né? Então, ainda dentro do contexto formal, a educação básica costuma ser, infelizmente, relegada a um segundo plano, né? Então, um desses esforços aí do Educomp é ir em direção, né, aos professores e mostrar as possibilidades de como eles podem compartilhar suas experiências e saber que esse espaço é um espaço nosso, né? Se a gente compreende que os desafios, né, que a educação básica, né, tem em tentar, trazer os conceitos de computação para dentro do seu currículo ou da sala de aula, isso pode fazer com que a gente até repense, né, as nossas prioridades de pesquisa e linhas, né? Então, acho que é isso. Eu estou colocando o link aí para vocês da live, tá? gg.gg/uid/live. Amanhã de manhã, 9h30, tá? Então, divulguem. Se quiserem participar, fiquem à vontade, tá bom? É isso. Acho que foi, tá? Legal, gente. Bom, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Esdras. Obrigado, Adão. Obrigado, Leandro. Se vocês tiverem dúvidas, lembrando que vocês podem acessar o site do Educomp e enviar as dúvidas lá, ou nos nossos contatos que a gente apresentou, tanto o meu, quanto do Roberto, do Esdras, do Adão e do Leandro. E desejo uma boa tarde para vocês e esperamos ver o trabalho de vocês lá no Educomp, ok? Valeu, gente. Boa tarde. Valeu, boa tarde.